Alta atividade industrial e o impacto ao meio ambiente. Canoas lidera ranking de municípios de potencial poluidor causado por indústria. Projeto que transforma 70 ruas de Porto Alegre em áreas de uso especial gera controvérsia. Campanha quer conscientizar passageiros para que usem o cinto no banco de trás dos táxis. E ainda, governo do estado vai notificar as concessionárias de pedágio sobre a não prorrogação dos contratos. Polêmica na Assembleia Legislativa durante votação de projetos que aumentam taxa de licenciamento de veículos e contribuição previdenciária. E mais, Rio Grande do Sul abaixo de zero. Frio vai se intensificar nesta quarta-feira. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite. No Dia Mundial do Meio Ambiente, um alerta à região metropolitana de Porto Alegre. Canoas lidera a lista dos municípios gaúchos com maior potencial de poluição causada pelas indústrias. Os dados da Fundação de Economia e Estatística foram divulgados nesta terça-feira. A pesquisa apontou ainda que, entre 2002 e 2009, o Rio Grande do Sul apresentou crescimento de atividades industriais de alto impacto ao meio ambiente. A pesquisa levou em conta 20 municípios gaúchos denominados como críticos em termos de volume de produção industrial combinado com o risco ao meio ambiente. De acordo com a FEE, os indicadores retratam o potencial de poluição sem considerar o estágio da tecnologia de controle da indústria nem a carga poluidora. O que a gente tenta avaliar? Em primeiro lugar, dentro de um município, o quanto aquele município depende de atividades de alto potencial poluidor. Com isso, nós temos um dos nossos indicadores. É a dependência interna do município, na sua estrutura, né, em relação a essas atividades, né? Bom, a outra coisa, o nosso outro indicador, combina volume de produção e risco ambiental. Então, de certa maneira, a gente pega todos os municípios gaúchos novamente e verifica, até fazendo o ranking, quais são aqueles que representam o maior impacto em termos de volume e risco combinado. Ressalto, não estou falando em poluição de fato, estou falando em potencial poluidor. Entre os 5 municípios com maior potencial de poluição causado pela indústria, 3 estão na região metropolitana: Canoas, Gravataí e Porto Alegre. Os outros 2 são Triunfo e Caxias do Sul. Segundo o levantamento da FEE, a indústria gaúcha vem se caracterizando por um perfil de concentração de atividades de alto potencial poluidor. Isso se verifica através da consolidação de complexos agroindustrial, metal mecânico e químico. Para os pesquisadores, o resultado deve soar como um alerta. Os indicadores ainda apontam que os municípios críticos estão situados na área mais densamente povoada do estado e sobre importantes bacias hidrográficas como a do Lago Guaíba. Os nossos indicadores têm sido usados em algumas pesquisas, né, teses, trabalhos acadêmicos, né, e espero também que sejam utilizados pelo poder público, né. Eu acho que, de certa forma, nós estamos disponibilizando para a sociedade para que sejam usados o mais amplamente possível. Principalmente que se tome cuidado em relação às atividades de alto potencial poluidor por causa do risco que elas representam, né? Principalmente nas regiões vulneráveis, nas regiões mais frágeis em termos de ecossistemas, né? Pensar, por exemplo, no caso das bacias hidrográficas e especialmente no caso, né, das fontes de abastecimento de água, né? E aqui eu falo também ressaltando o caso das áreas mais densamente povoadas do estado, como é o caso da região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente de Canoas, o índice de percentual poluidor, ou melhor, do potencial poluidor, não deve ser confundido com a emissão efetiva de poluentes. As empresas que atuam na cidade passam por análises de controle, tanto dos órgãos estaduais quanto dos municipais, para que a emissão de poluentes não ultrapasse o estabelecido na legislação ambiental. E em Porto Alegre, uma das capitais mais arborizadas do país, a preservação de ruas consideradas túneis verdes agora é lei.
Característica marcante de Porto Alegre, as ruas arborizadas da capital agora são protegidas por lei. 72 delas, consideradas túneis verdes, vão ser preservadas. Ruas muito especiais, porque a vegetação ela é mais exuberante, ela tem que ser preservada, ela tem que ser acarinhada. O projeto de lei preserva exatamente esta vegetação. Ela não impede que se façam mudanças na própria infraestrutura da rua, mas não permite que a gente venha a mudar essa paisagem. A proteção do meio ambiente passa a ser encarada como uma prioridade nas políticas adotadas em Porto Alegre. No centro da discussão, a capacidade de expandir centros urbanos sem agredir a natureza. Quando uma rua se torna área de uso especial, qualquer obra ou intervenção feita nela tem que ser liberada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um processo que pode demorar e que dividiu opiniões. O vereador João Carlos Nedel foi o único voto contrário ao projeto. Ele afirmou que políticas de proteção como essa precisam ser colocadas em prática, mas não devem provocar atrasos em obras consideradas necessárias. Não precisava uma lei especial para proteger os túneis verdes, que tem há 50 anos, né? Então, nós estamos legislando e engessando 70 ruas de Porto Alegre, e isto no futuro vai nos atrapalhar. O autor do projeto defendeu a lei e a possibilidade de que crescimento urbano e proteção ambiental podem ser aliados. Para ele, essa combinação é fundamental para o funcionamento de uma grande cidade. Parques, praças e arborização. Isso é a cidade sustentável. Nós estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente. O que é uma cidade sustentável? Uma cidade que consegue se desenvolver e somente consegue se desenvolver valorizando e respeitando os seus recursos naturais e a sua própria história. O projeto estava na Câmara de Vereadores desde 2008 e incluía inicialmente a Avenida Borges de Medeiros, retirada junto com outras 6 avenidas do projeto, porque a Prefeitura considerou que essas áreas precisam passar por reestruturações a curto prazo. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente considerou que a versão final da lei não vai atrapalhar o desenvolvimento das vias escolhidas. Excluído isso e ficado restrito somente naquelas vias que se caracterizam efetivamente hoje como túnel verde, me parece que sim. Há uma condição da manutenção, da preservação ambiental e não dificultando ou não inviabilizando o desenvolvimento da cidade. O estado registrou hoje as temperaturas mais baixas do ano. No Chuí, no extremo sul, os termômetros registraram apenas 3 graus às 6 da manhã, mas a sensação térmica ficou em menos 4 graus. Muito frio também em São José dos Ausentes, com sensação de menos 3 graus. Porto Alegre teve a temperatura mais baixa do ano, com mínima de 6,9 graus. A saída foi recorrer ao sol. Muita gente aproveitou o tempo seco e temperaturas baixas para um passeio na Redenção. A prática de exercícios ajudou a espantar o frio e teve até quem conseguiu tirar o casaco. No final da manhã, as temperaturas ainda eram baixas, aproximadamente 11 graus, mas nada comparado ao início do dia. Vamos agora à previsão do tempo. A quarta-feira começa com tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. Pode gear na Serra, no Alto Uruguai, na fronteira oeste e também na campanha. No fim do dia, uma nova frente fria provoca chuvas na metade sul, no leste e em algumas cidades do centro e do Planalto. O tempo instável, associado às baixíssimas temperaturas, aumentam as chances de neve na campanha e também no sul. A mínima fica em menos 1 grau em Cambará, também em Jaguarão e em Bagé. Mesmo com a presença do sol, os termômetros não sobem muito à tarde. Na região metropolitana, a máxima não passa dos 18 graus. Em Porto Alegre, a nebulosidade aumenta a partir da tarde e podem ocorrer chuvas fracas. Na quinta, o frio fica ainda mais intenso, com sensação de menos 5 graus na Serra. As instabilidades e o frio intenso vão favorecer a ocorrência da neve, só que no norte, na Serra e também na região metropolitana. A seguir, o governo do estado vai notificar concessionárias de pedágio sobre a não prorrogação dos contratos. E ainda polêmica na Assembleia Legislativa durante a votação do projeto, que aumenta a contribuição previdenciária e as taxas de licenciamento de veículos. Nós já voltamos.
A Fundatec disponibiliza oportunidades de estágio para estudantes de ensino médio, técnico e superior. As vagas são para alunos de diversos cursos, entre eles técnico em administração, magistério e ciências contábeis. Interessados devem se cadastrar pelo site.